E é assim que começamos o episódio de hoje. Esse é o Nossa História, Nossa Memória, um podcast que escuta o tempo, as pessoas e os caminhos que elas percorrem. Nosso podcast tem incentivo do Funcultura, Fundarp e Governo do Estado de Pernambuco. Eu sou Josi Marinho, jornalista e produtora cultural, e há mais de 10 anos conto histórias do nosso povo, nas zonas do rádio, nas palavras escritas e agora no aconchego desse podcast. Hoje, os nossos passos nos trazem à cidade de Aliança, na zona da Mata Norte de Pernambuco, lugar de tradição, de resistência e de mulheres que desafiam os silêncios com o som da sua presença. A nossa convidada de hoje é dessas que fazem barulho bonito por onde passa, Larissa Michele Feliciano da Silva. Ela é musicista, trombonista e produtora cultural. Em um universo ainda marcado por vozes e mãos masculinas, Larissa fincou seu lugar com talento e coragem. O trombone, instrumento de sopro pesado, tradicionalmente tocado por homens em bandas militares, encontrou nela uma nova voz, potente, feminina, nordestina. E há mais de 15 anos de experiência, Larissa já fez história em projetos importantes, como a Família Salustiano e a Rabeca Encantada, o Quarteto Tromboneando e a Ciranda Bela Rosa do Mestre Bi, de Nazaré da Mata. Ela também já tocou no Ponto de Cultura em Maracatu Estrela de Ouro, no sítio Chão do Camará, e atualmente é integrante da Sociedade Musical 15 de Novembro em Upatininga, ambos em aliança. Além de tocar como trombonista na Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa e a Orquestra Sinfônica Jovem da Paraíba. E em cada nota de Larissa, nós ouvimos um grito de presença. E em cada palco, uma conquista. É um prazer, Larissa, te receber aqui no podcast Nossa História, Nossa Memória. Inicialmente, queremos ouvir de você como surgiu seu interesse pela música e quando foi que o trombone ele entrou na sua vida. Foi tudo junto, né? Música, trombone, 2010, né? Eu via os meus amigos da sala de aula aqui em Upatininga, tocando flauta, depois com o tempo eles com instrumento, tocando em produção, e tudo aquilo ali me alegrava. E dentro de mim falava alguma coisa, tu tem que fazer música, tu tem que estudar música, tem que estudar um instrumento, né? Então foi aí que eu vim aqui para banda musical 15 de novembro. Fiz a inscrição e entrei. No primeiro dia, que não é normal, né? Geralmente nas bandas de música, a gente começa alguns meses com teoria musical para depois ir para o instrumento. Só que comigo foi diferente, né? O trombone me encontrou, eu encontrei ele, né? Foi aquela coisa linda. E aí o presidente, o atual, né? Presidente da banda na época, ele perguntou, né? Você quer tocar trombone? Aí eu olhei logo assim, trombone é instrumento de homem. E eu sem querer, né? Mas eu já vi os meninos com flauta, com outros instrumentos. E aí o maestro da banda, que era professor de teoria na época, Messias, ele falou que os trombones ficam na frente na hora do desfile da banda. Eu disse, então eu vou querer. Então foi essa história aí que eu comecei. Estamos em um espaço muito significativo aqui na comunidade, né? Nesse distrito de Upatininga, que é a banda musical 15 de novembro. Então também apresenta para nossos convidados, né? Para quem está nos ouvindo, que espaço é esse? O que ele representa para você? Cara, é emocionante falar sobre esse espaço, porque eu não sei o que seria da minha vida assim hoje se não fosse esse espaço aqui da banda, né? Muita gente acha que não é importante, mas é extremamente importante, né? Hoje eu venho conquistando muitas coisas lindas, né? Pessoal e profissional por conta da banda. Então sou extremamente grata por isso. Você falou, né, que houve esse interesse de ver outros meninos tocando flauta. E quando o professor te ofereceu o trombone, né, e sugeriu como instrumento, você teve essa resistência de pensar, Sim. é algo que é tocado somente por homens.
Então, para você vencer, né, esse tabu, essa barreira e aceitar tocar o instrumento, como foi a princípio? Eu ficava um pouco assim, né, meio receosa, assim, porque nos maracatus, nas bandas, assim, por aqui, por perto, né, fora não, né, fora, mas por aqui por perto a gente só via homem. Ciranda só tinha homem, coco só tinha homem, tudo só tinha homem tocando trombone. Então a gente ficava com esse receio, né? Mas eu acho que tinha que ter sido isso mesmo, porque eu sinto que eu quebrei muito tabu. Comecei por aqui, porque aqui também eu fui a primeira mulher trombonista a tocar nos maracatus daqui, né? É, nas cirandas, já toquei na ciranda de Mestre Anderson, de Mestre B, no maracatu Estrela de Ouro também eu fui a primeira, sabe? Observando a trajetória de Larissa, você vai ver uma trajetória de resistência. Então, ela mostra para a gente que lugar de mulher é onde ela quiser estar. E essa temporada do podcast, ela é muito especial, Larissa, porque ela vai trazer entrevistas com mulheres que fazem a cultura acontecer na Mata Norte, e você é um exemplo dessas mulheres que Sim. entenderam, no seu caso, que a música também era espaço para Larissa e também tem inspirado outras mulheres. Hoje, na Mata Norte, tem outras mulheres que também tocam trombone? Ah, depois de mim, aqui inclusive, e esse momento foi bem especial. Estava acontecendo aqui aula de teoria, né, com o professor. Aí ele foi e disse, ó, tu sabe por que essa menina tá aqui? Eu disse, não, né? Isso já faz muitos anos. Ela tá aqui porque ela viu você tocando maracatu e ela quer tocar também. Ai, me arrepio, sabe? Então isso é lindo. É um orgulho, né, Larissa, você observar sua trajetória, porque há 15 anos você vem investindo nessa área musical. E eu queria também que você contasse para nossos ouvintes, né, que acompanham o podcast, como é que foi esse início? A princípio, você teve apoio da sua família? Como é que foi? Porque assim, a gente está falando de uma região de zona rural, né, de um distrito de Aliança. E para você fazer música não foi simples, não foi fácil. Você venceu muitas barreiras. Então, a princípio, como foi estudar música, ter o instrumento? Foi fácil? Eu lembro que no primeiro dia, quando eu cheguei em casa com o instrumento, minha mãe olhou assim, o que é que tu tá fazendo com as coisas dos outros aqui? Isso vai dar certo? Eu disse, ô mãe, todo mundo da escola tá tocando instrumento, por que eu não? Deixe. Ela deixou, né? Ela nunca gostou que eu ficasse com as coisas dos outros. Deixe, porque não é barato, né? Principalmente na condições daquela época, né? E aos poucos, ela foi vendo, ela foi entendendo o porquê do trombone na minha vida, o amor que eu tenho pelo trombone, que é demais, assim. E aí ela começou a cada vez mais me apoiar. Então, desde 13 anos que eu vou para Condado estudar, aí vou para Nazaré da Mata, né, como eu falei, fui para o Conservatório Pernambucano, fazer extensão na UFPB, graduação na UFPB, tudo isso com incentivo da minha mãe e de vários professores, né, que me ajudaram mentalmente, mas também muitas vezes financeiramente, né? Se não fossem meus professores, as bandas, né, o apoio das bandas, porque eu consegui o instrumento na banda, né? Eu vim comprar o instrumento depois que eu estava assim, com 7 anos já de música, aí que eu vim comprar meu primeiro trombone, entendeu? Então eu sempre tive o apoio, sim. Você lembra de alguma apresentação muito especial para você, algo que marcou esses 15 anos de trajetória? São dois momentos extremamente importantes. Eu acho que foi ou 2010 ou 2011, que tá, a foto tá ali, que foi a minha primeira apresentação com a banda. Foi bem especial. Na época era verdinha, meu Deus. Mas assim, né, ali foi o início de tudo, né? Então, é, foi necessário, passar por aquele processo todo do início. E agora, eu acho que o ápice, assim, para mim, foi ser a primeira mulher trombonista a solar com a Orquestra Sinfônica Jovem da Paraíba. Olha só que orgulho. Muito feliz, assim, foi um momento muito especial, né? Professores meus aqui da época, inclusive, foram assistir, foi muito emocionante, porque eu sempre fiz tudo com tanto amor, eu não assim esperava que ia acontecer tantas coisas boas, sabe? E ultimamente são muitas coisas
importantíssimas assim acontecendo na minha vida. Muito bom. E Larissa, tu ficou somente aqui em Aliança, e não somente na Zona da Mata. Ela também tocou para além do Brasil. Fala para mim também dessa experiência. Foi, eu acho que foi em 2022, um projeto também no Fucultura, né? Aí a gente montou um espetáculo, né? Música rural, que foi com vários mestres e músicos, e eu fui, né, para Portugal, Espanha, divulgando o meu instrumento e as manifestações populares da Zona da Mata Norte. Então, assim, foi bem especial, muito legal, assim. Você também transita, Larissa, entre aqui a Zona da Mata, né, que é um estilo de música, também agora está na Paraíba tocando nas orquestras. Qual é a diferença desses ritmos e esse sentimento que você tem, tanto trabalhar aqui na parte da zona rural, né, na Zona da Mata, e também estar lá, em outro estado, também levando o seu instrumento, a sua música? Logo no início, assim, né, eu não imaginava que... Eu imaginava que eu ia ficar só por aqui, porque eu sempre amei aqui a ciranda, o coco, o maracatu. Mas como eu comecei a ir para João Pessoa, eu achei até meio esquisito. Porque aqui, em Upatininga, inclusive, sempre tem uma sambada de maracatu, sempre tem uma ciranda, um coco, mas lá não é, sabe, não é tão normal, né? E, e aqui, financeiramente, né, eu trabalhava com cultura popular, só que quando eu fui para João Pessoa, diminuiu muitas coisas, porque eu precisava estar lá estudando, né? Enfim. Então, o que teve para mim lá, né? O trabalho que começou a surgir lá para mim foi a música erudita, que eu já vinha estudando há um tempo, desde a época do conservatório, né? E aí, em 2022, eu passei na audição da Orquestra Sinfônica Jovem da Paraíba, também sendo a primeira mulher do naipe, enfim, e agora solista, né? Solene. E aí, de 2022 para cá, eu venho passando nas audições, Que legal. né? E também, né, em 2000 e esse ano, inclusive, em janeiro, eu sou contratada agora da orquestra profissional, né, que sempre foi meu sonho, da Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa. Veja que ela realmente traz para a gente uma trajetória de conquistas, de vitórias, e não foi fácil, né? São 15 anos que ela vem investindo e também estudando música cada vez mais. E você me contou nos bastidores que agora em outubro tem um outro sonho que você vai realizar. Então conta pra gente Ah, também. porque assim, né, 15 anos estudando essa coisa linda da minha vida, então eu acho que a grande, assim, venho conquistando muitas coisas, mas terminar a primeira graduação, então em outubro eu vou estar formada, então estou muito feliz por isso. E eu vou estar formada porque eu tenho certeza, por conta disso aqui, desse espaço aqui, que me deu a oportunidade de ter um trombone. Se você pudesse resumir, Larissa, o trombone, o que significa para você hoje, para a tua vida? O que é a música? O trombone é a minha vida, é o meu porto seguro, é, é algo muito importante, sabe? Porque eu não me vejo. É tão tal que assim, as pessoas, se você for aqui, pessoas na rua perguntar, Larissa. Ah, Larissa do trombone, porque ninguém me vê. Não só eu, como as outras pessoas não me vê são trombone. Então isso aqui é importantíssimo para mim. E se hoje eu estou conquistando tantas coisas, né, vem de todo o apoio que eu tive, né? Como eu falei, das bandas, dos professores, da minha mãe e desse bonitinho aqui. É um somatório, né, Larissa? É um somatório, uma trajetória que a gente vai observando que é crescente, né? Cada vez mais você vai se orgulhando do que você já conquistou e também tem outros projetos, outros sonhos. Ela já contou pra gente aqui e eu também uma bolsa de mestrado para os Estados Unidos. Então, tá bem Foi perto também, Larissa, também estudar até mesmo fora do Brasil. isso. Isso eu ganhei, né? Essa bolsa de estudos. Vai ser mais para frente, porque eu tenho que me organizar no inglês, financeiramente. Mas eu tô muito feliz, né? E com certeza vou sim estudar fora e vou levar meu instrumento, minha história e todas as manifestações culturais da Zona Mata Norte para fora, com certeza. Falando de Zona da Mata, Larissa, a gente comentou que o trombone está presente, né, no maracatu, na ciranda.
Tem diferença quando toca? Como é que... Eu não entendo de música, né? Então explica pra gente. Como é que é tocar trombone? Na ciranda do Mestre D, no maracatu Estrela de Ouro, vai mudando ou é a mesma coisa? É a mesma coisa. Tem lugares que tem partitura, maracatu não tem partitura, mas a energia, a linguagem é tudo muito parecido. Sim. Tem algum ritmo desse que você tem mais preferência, que você se gosta mais? Eu sou louca pelo coco de engenho, que é um gênero daqui da Mata Norte. Mas assim, eu amo maracatu, eu amo ciranda, amo tudo, amo frevo, bloco rural, tudo. Além de ser musicista, né, você também trabalha com produção cultural, é algo mais recente que ela está trabalhando também, então está gostando dessa área também de produção cultural? Então, né, eu imaginava que eu não ia gostar nada mais do que ser trombonista, né? Mas aí eu me encontrei muito com a produção cultural, porque através dela eu consigo fazer umas coisas que eu tenho como objetivo de vida, que é sempre divulgar nossos gêneros e ritmos das manifestações populares daqui, porque eu sinto que é tudo muito centralizado só aqui, sabe? E a gente tem que divulgar isso para fora mesmo. Então, através dos projetos, eu consigo fazer isso. Então, escrever um projeto, né, é me dar oportunidade para que outras pessoas aqui na cidade, né, na região, possam me mostrar seu talento, a sua cultura, seu trabalho. Com certeza, com certeza. Você pode utilizar, né, o seu conhecimento, a sua experiência, para dar oportunidade também a outras pessoas, né, a estarem divulgando. Com certeza, é o que a gente faz, né? Por exemplo, o Tromboneando faz muito isso, o quarteto de trombone que eu participo. Somos o único quarteto de trombones da Mata Norte e que valoriza muito aqui. Então, o nosso último projeto, a gente já está na fase final já. A gente gravou composições de um trombonista da Mata Norte, Nazaré da Mata, que é Felipe Vieira, fez os arranjos e tudo, e só com gêneros daqui. Então a gente vai ter bloco rural, cavalo marinho, maracatu rural, sabe? Pouco de engenho, coisas que não tem. E quem que faz parte do Tromboneando? São são três da Mata Norte e um da região metropolitana do Recife. Qual o nome deles? Nailson Vieira, né, que é hoje em dia uma figura extremamente importante para a gente aqui, da Mata Norte, né? Felipe Vieira, eu e o Williams. Esse Williams é do Recife. Continua sendo a única mulher tocando trombone Não gosto. em mais um projeto. É verdade, é verdade. E você tem inspirado, Larissa, também outras mulheres, você percebe que quando você se apresenta, o orgulho de mulheres vendo você ali se apresentando, você vê que, você percebe isso também, que mulheres se inspiram em você? Sim, sim. E muitas vezes até ver a questão do Porto Seguro, porque aconteceu uma coisa recentemente, né? Eu fui para uma aula de frevo que tinha lá em Condado, e aí lá a partir da manhã só tinha eu e uma menina. Essa menina veio de João Pessoa comigo. E eu não estava entendendo bem que ela fez, Larissa, tu vai fazer qual voz na partitura? Eu disse, eu vou fazer primeiro, deixa eu fazer contigo. Aí depois eu entendi que ela se identificou comigo, sentiu a segurança por ser outra mulher, conseguindo tocar as coisas. E na hora eu consegui ajudar ela e a gente tocou super bem, sabe? Então tem isso também. Você está na Paraíba, né, estudando, lá tem mulheres também tocando trombone? Tem poucas, mas tem. Você poderia tocar pra gente um pouquinho do trombone pra gente ver, ouvir, né, sentir um pouquinho o instrumento? Posso sim. Muito bem, parabéns, Larissa. Você é muito Obrigada. talentosa e muito Obrigada. esforçada, ouvindo a sua trajetória, né? E eu queria também lembrar aqui que você falou que você era bem adolescente, bem jovem, mas saía aqui do Patininga para ir para Paraíba fazer Estudar música, música. então ir além do sonho, né? Tentar investir ainda mais no seu sonho. Me fala para gente essa fase da sua carreira? Certo, né? Como eu tinha falado antes, a gente aqui não tinha professor. O maestro e professor da banda era trombonista,
mas ele não tinha tempo de dar aula de trombone também, né? Ele já estava fazendo muita coisa. Então, eu já tinha que ir, desde os 13 anos, eu tinha que ir para Condado ter aula de trombone. Depois eu fui para Nazaré da Mata, estudar na Revoltosa também. Né? Em Condado eu estava na Filarmônica 28 de Junho. Aí, Nazaré da Mata, aí o meu professor falou, ó, o que eu tinha para passar para você eu já passei. Então agora você precisa sair daqui. Então foi aí que ele me ajudou financeiramente e eu comecei a estudar, esse professor. E aí eu comecei a estudar na extensão na UFPB. Isso em 2014. Passei 6 meses ainda. E aí, depois nesse meio tempo, eu tentei o técnico no Conservatório Pernambucano, passei, e aí fui estudar no Conservatório. Passei 2 anos e meio, não terminei o curso, porque nesse meio termo também eu fiz o vestibular para o UFPB e passei. Ainda tem um sonho que você queira realizar nessa sua trajetória como musicista? Em algum lugar que você queira tocar, que você sonha e almeja chegar? Ai, tem muitos sonhos, né? Enquanto a gente tá vivendo, a gente tá sonhando. Mas eu queria, acho que terminando a graduação, passando no mestrado, né? Conseguindo essa bolsa aí do mestrado. Se não der certo agora, não tem problema. Faço aqui no Brasil e o doutorado, fé em Deus, fazer fora. Mas consegui ser concursada, né? Quem não quer, né? Eu tenho muita vontade de ser ou musicista de orquestra, banda sinfônica ou professora de IF, professora de trombone de IF. Muito bom. Esses são, assim, os grandes sonhos. Assim. E vai conseguir. Vou sim. Larissa é daquelas mulheres que fazem da música uma ferramenta de transformação. Sopra coragem pelo trombone, abre caminhos onde antes haviam barreiras e mostra que lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive no meio da banda, no palco, no cortejo, no comando da produção. E na Zona da Mata de Pernambuco, ela é som de luta, melodia de mudança e inspiração para tantas outras. E para encerrar, Larissa, deixo aquela pergunta que costura todos os nossos episódios. O que significa a cultura popular, a música para você? Cultura popular e a música para mim. Vou falar algo meu pessoal mesmo. Divisor de águas na minha vida. Assim, seria a grande frase para mim. Divisor de águas na minha vida. Aquela menina que iniciou em empatia, né, e já conquistou tantas coisas. Então, realmente, é o divisor de águas na minha vida. Foi, né? Está sendo o divisor de águas na minha vida. Obrigada, Larissa, por me Eu que receber. agradeço pelo Sua convite. história é inspiradora. Parabéns por tanta coragem, por tanta Obrigada. determinação e por fazer da música um sentido para a sua vida. E inspirar outras mulheres também aqui na Zona da Mata a acreditarem que é possível a cultura popular transformar vidas. Então, esse episódio foi muito especial, especialmente porque dá para sentir, né, o quanto você ama a música, o seu instrumento e ver nos seus olhos a emoção Sim. de falar assim com tanto orgulho, com tanto carinho dessa trajetória. Então, parabéns por tudo que você Obrigada. conquistou e gostaríamos muito de futuramente voltar a conversar com a Larissa. E ela contar para a gente os novos projetos, novas conquistas e esses sonhos que você falou para a gente aqui sendo realidade. Parabéns. Espero também, obrigada. E assim encerramos o episódio de hoje. Continue aqui ligado, acompanhando a cada episódio e também se emocionando com a gente com histórias tão inspiradoras dessas mulheres que têm feito a cultura acontecer na Mata Norte de Pernambuco. Até o próximo episódio.